alegria de estarmos juntos. Estou em Uruguaiana, a menos de 500 metros da Argentina, onde nós íamos gravar um vídeo, mas a questão da chuva não permitiu. Agradecemos aos companheiros da rádio AM/FM Charrua, dessa cidade extraordinária, a oportunidade de 2 programas, um pela manhã, outro agora à tarde. Estou aqui com uma satisfação de conversar com o médium. O senhor é médium? Nós somos expositores espíritas e atuamos na mediunidade desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Com 5,8, então você vê que são 43 anos de jornada no movimento espírita pelo Brasil e pelo mundo. Tá. Estamos conversando então com Armando Falcone Filho. E eu vejo aqui a capa de um livro, Perda de Pessoas Amadas. Este livro é psicografado? Não, senhor. Na nossa experiência atendendo a milhares de pessoas após as palestras que realizamos na nossa casa em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é a Fundação Espírita Allan Kardec, e pelo Brasil e pelo mundo, nós observamos o resultado de muita dor pela perda de pessoas amadas. Por exemplo, o que aconteceu agora em Santa Maria, qual é o seu ponto de vista? O nosso objetivo em Santa Maria, a convite do 5º EMUSE, que é o Encontro de Música e Arte da região, foi para atendermos nós e mais 2 companheiros, Vinícius, que vai falar aqui amanhã, Vinícius Lara, e Angélica de Lavras, que já voltou para Minas Gerais, conversarmos com os pais, as mães, os familiares daqueles jovens que tiveram aquela desencarnação coletiva, mostrando a visão da doutrina espírita no aspecto de que ninguém morre. João, o evangelista, no capítulo 10, versículo 10, palavras de Jesus: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Para nós espíritas, só existe vida. Você e eu estamos vivos no corpo. Quando o nosso corpo biológico voltar ao pó, vieste do pó e ao pó voltará, só vai voltar para o pó que veio do pó. Nós, como espíritos, vamos permanecer na vida, porém desencarnados, fora da carne. Então mostrar isso aos pais de que os filhos deles continuam vivos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas memórias, com as mesmas recordações e no mesmo padrão moral. Sim. Já que a morte não transforma pecador em santo. Não é porque aqueles jovens desencarnaram num acidente trágico como aquele que já são espíritos de alta hierarquia. Aos degraus da escada da evolução, da escada de Jacó, como é colocada na Bíblia, eles são degraus alcançados através de transformação pessoal. E esta foi a meta da conversa. Uma conversa tranquila, clara, ora com risos, ora com lágrimas, onde podemos trocar experiências, sem nenhuma intenção de conversão. Não existe na doutrina espírita proselitismo. O que é isso? Propaganda religiosa. Então, nós apresentamos a mensagem espírita. Se a pessoa simpatizar com ela ou não, é uma decisão pessoal. Sim. Mas nós dizemos, você é da religião X, faça o que a sua religião recomenda. É da religião Y, seja um bom religioso. Como espíritas, temos acesso a informações das realidades do mundo espiritual que as outras religiões não têm estas informações. Eu vejo aqui, eu tenho um folder muito bonito que diz www.fiac.org www.fiac com FEAK.org, ou seja, Federação Espírita Allan Kardec. Isso. Quantos acessos? Nós temos uma média de 1.500 acessos no site da FEAC e no nosso site pessoal. Você vai ser 1.500 mês... Por dia. Ah, por dia. Por dia. Quem quiser conhecer o nosso trabalho e também o trabalho da FEAC, eu sou um dos fundadores da FEAC, um dos idealizadores da FEAC. O nosso site também é www.falcone.com.br. No falcone.com.br você vai ter 5 endereços. O endereço do livro Perda de Pessoas Amadas, o endereço da FEAC, o endereço da nossa área profissional e outros endereços mais de interesse do público. Aí nós vamos ter uma série de caminhos, de alternativas. E quem quiser assistir a nossa palestra online, toda segunda-feira, no site da FEAC, você pode assistir dentro da sua casa, em qualquer ponto do Brasil ou do mundo, no fuso horário, a palestra acontecendo ao vivo, online. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho.
no mundo, no nosso planeta, né? Sim. Em todos os países, todos os continentes, no ranking, vamos colocar assim, do espiritismo kardecista. Como é que está o Brasil? Primeiro, com todo respeito, eu preciso de corrigir a sua última frase. Essa história de espiritismo kardecista é uma terminologia utilizada popularmente. Não existe espiritismo kardecista e espiritismo sem Kardec. O professor Leon Hippolyte Denisard Rivail, que vai usar o pseudônimo de Allan Kardec, ele é um homem de uma cultura extraordinária na França no século XIX. Então ele cria palavras novas para situações novas que estão acontecendo. Sim. Toda religião que acredita que algo sobrevive ao cemitério, ao túmulo, é espiritualista. O catolicismo é espiritualista. O budismo é espiritualista. As religiões protestantes em diversos segmentos são espiritualistas. O espiritismo é uma palavra codificada por Allan Kardec para definir uma doutrina, um conjunto de crenças novas que fazem parte do patrimônio da humanidade e apresentá-las numa embalagem única. Então, no Brasil, costuma-se dizer, por exemplo, que a Umbanda é baixo espiritismo. A Umbanda não é baixo nem alto espiritismo, é outra religião que não temos espaço aqui para falar sobre ela. Igualmente o candomblé e outros segmentos. Houve uma época no princípio do século passado, meados do século passado, que pessoas da área da comunicação e pessoas da religião predominante à época procuraram confundir a mente dos seus seguidores, dizendo que Umbanda, candomblé, macumba, magia negra e espiritismo era tudo a mesma coisa. Tim Maia dizia, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E outra coisa é outra coisa. Sim, mas o senhor concorda que quando se trata do espiritismo, que o senhor está, que eu estou, que o Juarez está, sim, que as pessoas costumam dizer, eu sou espírita, eu frequento o centro espírita. Isso. Mas costumo dizer, porque aprendi assim, isso, o espiritismo de Kardec. De mesa, espiritismo de Kardec. Então, eu só estou dando essa explicação para os ouvintes que não existe espiritismo fora de Kardec. Fora de Kardec é outra coisa. Amanhã eu, Falcone e o senhor, se inventarmos um neo-espiritismo, entendeu? Isso não é espiritismo, é uma coisa que saiu da sua cabeça, da minha cabeça. Muito bem, o espiritismo no Brasil, ele está muito bem posicionado, crescendo progressivamente, e como não há intenção de proselitismo, os resultados têm sido extraordinários. E a simpatia do espiritismo pelas outras religiões tem crescido muito, porque antigamente dizia-se, fora da igreja não há salvação. Tá, mas é a pergunta que eu lhe fiz. No ranking, então, como é que está o Brasil? O Brasil é o maior país espírita do mundo. O espiritismo foi codificado na França e hoje no Brasil, o Brasil o maior país espírita do mundo. Chico Xavier psicografou um livro de Humberto de Campos, o Irmão X, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O espiritismo está sendo levado para outros países fora do Brasil, por brasileiros que vão estudar, trabalhar, fazer mestrado, doutorado em universidades e cidades do exterior e lá montam pequenos núcleos que acabam se transformando. Fora do Brasil, o espiritismo é bem difundido na Argentina, na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos. O movimento é muito crescente.